Oi, eu sou o Ivan do terceiro ET em Informática e estou aqui para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso chamado Kokutai. Esse projeto saiu de uma crítica sobre os exames de faixa do judô, onde iremos fazer um software que vai otimizar o tempo de entrega de resultados, deixando os professores com mais tempo e os alunos com menos ansiedade de saber o resultado. A problemática desse nosso trabalho que a gente achou para começar a fazer o software foi que até os dias atuais os exames, as avaliações dos exames são feitos sobre papel e caneta e cálculos à mão, onde pode acontecer vários erros de cálculos. E assim, no cenário atual dos exames de faixa do judô, há muito erros, como eu comentei anteriormente, e muita lentidão. Por isso, vamos fazer esse software para ajudar na avaliação, assim deixando mais rápido e com uma taxa de erro menor. E também vamos ligar a área de esporte com a área de tecnologia. Assim vamos facilitar vamos facilitar a área de esporte na área de esporte sobre a avaliação de faixa. Olá, eu sou o João Horácio, do TCC de Kokutai, e eu vou falar aqui dos nossos objetivos gerais específicos e a nossa metodologia. Quando a gente teve essa ideia de criar o Kokutai em si, nosso objetivo, como grande parte do nosso grupo já fez artes marciais, era a facilitação de exames de faixas, porque pelo fato da tradicionalidade de vários exames esportivos de faixa de artes marciais, a gente tem um sistema antiquado, baseado muitas vezes ainda na caneta e no papel. Então, isso consome muito tempo, depende muito e não deixa um fator a mais dessa facilidade que a gente pode ter, além de acarretar custos a mais com papel, caneta e etc. E aí a gente pensou na facilitação e agilização deste processo. Outro objetivo também era aumentar nossa capacidade de pensamento, principalmente nessa área mercadológica, nessa área de criação de softwares e aplicativos. A gente queria entrar mais nesse setup mental de criação, de desenvolvimento em torno de um time de planejamento. Nossos objetivos específicos, como já dito, foi a criação do software, aumentar nossa capacidade de trabalho em equipe, aumentar nossa capacidade de programação, maiores aprendizados com as linguagens feitas ao longo do caminho. E basicamente é isso. Nossa metodologia foi bem específica. Nós começamos como levantamento de problemas, a gente começou como justificativas do que nós íamos fazer, por que nós íamos fazer, qual área deste grande mundo, dessa grande sociedade nós íamos ajudar. E daí a gente começou a fazer um levantamento bibliográfico, procurando se alguém já tinha feito, se alguém já tinha escrito, se alguém já tinha falado sobre isso. Primeiramente só procurando. Depois a gente fez um funilamento desses arquivos, onde o que a gente podia usar, o que era softwares já criados, parecidos ou alguma coisa assim, o que são pessoas falando sobre, às vezes até o preconceito dessa tradicionalidade já dita das próprias artes marciais, dessa questão antiquada. E depois a gente fez a leitura e a documentação disso, separando cada vez por categorias. Nossa quarta parte foi a construção lógica. A gente foi a gente foi começando a pensar como que a gente ia fazer isso, né? Qual linguagem a gente ia usar. A gente começou a pensar como que a gente ia fazer, quais seriam os objetivos, as características do nosso aplicativo e como ele iria se parecer também, né? É uma parte bem importante, tem que ter uma interface amigável ao usuário. A quinta parte dessa nossa construção foi o texto. O texto foi organizado em capítulos que a gente poderia usar no TCC e a gente começou a organizar para facilitar a documentação
desse grande documento que é o TCC. A sexta parte foi o projeto de desenvolvimento. Foi quando a gente começou realmente a desenvolver em paralelo tanto o TCC quanto os primeiros protótipos do próprio Kokutai. A gente começou a pensar antes da gente desenvolver o próprio protótipo, a gente fez um modelo em TCC, que vai estar no link aqui na descrição, que a gente utilizou para saber para que direção a gente deveria ir. E a sétima parte, a última, foi a conclusão, foi a lapidação tanto desse projeto em PowerPoint, quanto o fim do nosso protótipo funcional, e quanto o começo, o fim e a lapidação deste TCC em si. Como já dito, não o protótipo, porém o projeto de como o aplicativo pretende ficar está aqui na descrição. É um arquivo em PPTX, que é o do PowerPoint, e ele vai te guiar, em como é que são feitas essas esquemas de organizadores, professores, administradores, alunos e o cadastramento do exame em si. Eu agradeço muito obrigado e valeu. Meu nome é Rafael Galvão e eu vou falar sobre o levantamento teórico e um pouco sobre o projeto. Como já foi dito nos vídeos anteriores, a gente vai fazer um software que otimiza o método de avaliação dos exames de graduação no judô. E como que a gente levantou essas informações? Primeiramente foi fruto de muita pesquisa e de experiência vivida, porque eu faço judô há 12 anos, desde os meus 6 anos eu pratico judô, então a minha experiência contribuiu bastante para o desenvolvimento desse trabalho. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar que o judô, ele, como qualquer outro esporte, ele tem finalidades competitivas, esporte de alto rendimento e competições, mas também possui seu lado de estudo, que está ligado à história, ética, filosofia e terminologia do judô, que é onde entra o exame de faixa, que são provas que o aluno, o candidato, ele tem que passar para ele conquistar a sua próxima graduação. E todo exame de faixa ele é feito com base nos critérios estabelecidos pela CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, e as federações de cada estado, que no nosso caso em São Paulo é a Federação Paulista de Judô, ou a FPJ. E também tem dois tipos dos exames. Tem os exames de Dangai, que são os candidatos de faixa branca marrom, que é os exames internos, que cada academia faz o seu exame, cada professor tem o seu método de avaliação, tem as suas médias estabelecidas, tem os seus critérios, tem as datas que fazem o exame, período de avaliação, cada professor tem o seu. E lembrando que eles são feitos com os critérios da FPJ e em São Paulo e da CBJ. E também tem os exames externos que a gente pode falar, que são os exames de Yudan. Yudan são os faixas pretas para cima. Desse exame eu vou poder falar na Federação Paulista, porque foi onde eu tirei minha faixa preta o ano passado. Que ele é feito a partir de uma prova escrita que aborda história, filosofia e terminologia do judô. Feita essa prova escrita, a gente vai fazer a prova prática, que é em um dia que a gente tem que fazer uma apresentação de kata. Que é o kata? É uma apresentação de golpes pré-definidos que a gente faz, que depois que foram feitos, a gente vai fazer uma demonstração de golpes classificados para cada candidato. Porque o exame de faixa preta é em um dia só e são muitos candidatos, chegam a ser quase 400 candidatos no dia. E são 3 avaliadores para cada candidato, então é muito tempo para muita gente. Então os golpes são menos, mas o que a gente estuda são todos os golpes do judô, que são muitos golpes. E o critério de avaliação disso tem a média, você tem que atingir no exame de primeiro dan, média 5, para cima você pode passar. Para reprovar, você tem que média inferior a 5, ou durante a apresentação de kata, se algum dos golpes você tirar 0, você reprova. Aí você reprovou no exame. E conforme vai aumentando os dans, que eu fiz para primeiro dan, segundo, terceiro, quarto ou quinto dan, esse critério só vai aumentar. E essa média ainda mais. Agora falando um pouco mais sobre o projeto, ele vai ser desenvolvido um software para desktop no framework Electron, que é um framework que converte os códigos HTML, CSS e JavaScript para um software desktop. Vamos usar o banco de dados MySQL
que é o banco de dados que a gente tem mais familiaridade nesses últimos 2 anos, e o editor de texto Visual Studio Code, ou VS Code, que possibilita a gente abrir o terminal enquanto a gente está desenvolvendo o código, porque o Electron ele tem que ter a instalação de plugins para a gente conseguir converter os códigos. E agora os requisitos do software. O software ele vai possibilitar adicionar, remover ou editar professores e alunos. Ele vai ter um administrador, que vai ter uma senha, usuário e senha pré-definidos. Ele vai possibilitar a criação de vários exames, vai possibilitar a avaliação de mais de um professor por exame, vai possibilitar a exibição dos resultados dos exames e também vai possibilitar o cálculo do exame assim que ele for enviado. E depois de um período de avaliação, a gente vai poder excluir todos os resultados para iniciar outro período de avaliação no próximo ano, que os exames são feitos anualmente. Também vai poder ser, terminou um exame, ele vai possibilitar iniciar outro exame. Pode ser um exame igual ou um exame diferente. E vários exames também, criação de vários exames, porque no judô tem muitas faixas, e cada faixa tem cada golpe, e também os professores se atualizam a cada ano, o exame se atualiza. E a nossa regra de negócios, como que o software vai funcionar? O administrador, só o administrador vai poder cadastrar professor. O administrador também pode cadastrar aluno, e só o administrador vai poder ver os resultados dos exames. O professor vai poder cadastrar aluno e vai poder criar os exames de faixa. Na criação dos exames de faixa, ele vai colocar classes dos golpes, que o Ju tem as classes de golpes deles, e uma quantidade de golpes por classe, a quantidade que ele desejar, que ele achar que está bom para o exame. E vai salvar. Na hora da exibição dos exames, o nome que ele salvou vai aparecer lá para ele acessar o exame. Se eu salvei como faixa marrom, vai aparecer o exame de faixa marrom que eu fiz. E vai poder salvar vários outros exames com isso. Num período de avaliação, ele vai ter que identificar o aluno, nome do aluno e vai preencher as notas, os espaços de notas. Depois que for enviado, o software automaticamente vai calcular, vai somar todas as notas e calcular a média. E com base nessa média vai mostrar a situação do aluno, se é aprovado ou reprovado, que só vai ser exibida na interface para o administrador. Feito isso, o professor vai poder iniciar outro exame, pode ser um exame igual ou um exame diferente. E começa todo o ciclo de novo. O professor cria exame, salva o exame, entra lá, avalia o exame, pode avaliar outro exame, pode avaliar o mesmo exame. E o software calculou automaticamente o resultado, acelerando o processo de avaliação. Então, esse foi um pouco do levantamento teórico e um pouco sobre o projeto. Olá, meu nome é Murilo, eu sou um dos 4 integrantes do grupo Kokutai, do trabalho de conclusão de curso, e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do software e as conclusões do trabalho. Começando pelo desenvolvimento. Nós escolhemos uma plataforma chamada Visual Studio Code para fazer a programação e escolhemos um framework, o Electron, para fazer a alteração da nossa programação em um software para desktop. Okay? Nós escolhemos o Visual Studio Code porque nós já estávamos familiarizados com ele, nós programamos já há muito tempo nele e o Electron nós conhecemos pesquisando na internet e perguntando para os nossos professores e nós optamos por usá-los. Agora sobre as conclusões. Nós infelizmente vivemos num mundo em que muitos âmbitos são conservadores ainda, né? E um desses âmbitos é o desportivo. E nessa área desportiva o judô ele se encontra muito conservador ainda. O exame de faixa ele era feito em papel, ele é feito, né, atualmente em papel, ele é corrigido à mão, professores corrigem. E tudo isso, todos sabemos que pode haver erros, né, durante a correção. E o nosso grupo veio com uma proposta de melhorar tudo isso, aumentar a eficiência dessa correção, diminuir a 0% os erros, ok? E é isso.